Já Oh, cá estou, minha querida. Cátia! Também eu já cá estou, que isto hoje tem sido um grande forró-bodó. Então, repetiram, não sei se a Cátia viu, mas repetiram o Big Brother 1 de há 20 anos atrás, e há algumas entrevistas que eu dei lá na casa e tal, esta, né, na casa é esta. Olha, foi um forró-bodó de telefonemas e de gente a dizer coisas bonitas e isto e aquilo que me distraí com as horas, portanto não vinha às 6 horas, só vinha às 6h30. E foi porque ouvi a voz ao longe da casa, oh, Teresa, Teresa, e caiu-me na consciência. É a Ah, telepatia a funcionar, não é? Cátia, lembra-se de há 20 anos atrás, que isto de fazer uma viagem há 20 anos atrás é uma coisa, não sei se é uma coisa positiva ou não, mas é, Como é que pronto, está o mas é. seu coração? Como é que está o seu coração? Sinceramente, não tive tempo a pensar em nada. Está ótimo. Eu, quando fui agora à casa, gostei muito da casa, a casa é bonita, e fui à minha hortinha, os morangos eram bons. Os morangos são ótimos, mas são épocas chiques, que eu estou a fazer uma horta pequenina. Portanto, só apanhei 5 morangos, que isto, a gente vai ao supermercado e compra muitos, ali tem pouquinhos. Portanto, tenho andado, hoje tem sido um dia agitado. Mas, e começar outro Big Brother, não, eu já fiz o meu, não é? Este aqui é um novo, vamos lá ver como é que corre, e como é que são os concorrentes. Já ouvi dizer que os concorrentes são maravilhosos, que é um grande casting, já há vários amigos me telefonaram, porque foi gravado ontem, não é? E hoje é que vai ser emitido. Aliás, como o Big Brother 1 também foi gravado na véspera, depois é que foi emitido. Mas a coisa boa é as pessoas a mandarem imensas mensagens de uma coisa que eu fiz há 20 anos. É muito simpático, não é? Isto é quase um filho, Teresa, é um filho seu. É um É filho, verdade, não é é? verdade, é Portanto, eu verdade. acho que este Big Brother, isto mexe aqui no seu chakra do coração. Poderá, mas é uma coisa, não sei, olha, por exemplo, uma coisa que mexe no meu chakra do coração hoje. Ontem decidi fazer aquele curso que nós as duas já tínhamos falado, um curso de ensinar as pessoas a terem um bom enquadramento, estarem com uma boa carinha e principalmente dizerem aquilo que têm para dizer no tempo que têm para dizer online, não é? Seja no Instagram, seja no Zoom, numa reunião de amigos ou numa reunião de trabalho, a apresentarem um trabalho. E abri um cursinho pequenininho, um workshop pequenininho para 25 pessoas, pequenininho, que eu quero ver as carinhas de toda a gente e poder ajudar toda a gente. E entre hoje e ontem já se venderam 20 lugares, portanto há 5. Espetáculo. Que bom, que bom. E sim, é que é uma. Eu tenho esta coisa do filho novo, portanto, se calhar o filho já com 20 anos já está capaz de ir à sua vida, Claro, percebe? É super isso, independente, super muito independente já. independente. Portanto, só quero é que ele saia bem. Vamos lá ver como é que está este Big Brother 2020, coitadinho, muito sujeito a chuvas e trovoadas, porque já foi de uma maneira, levou com o vírus em cima e depois agora vai ser de outra maneira, portanto tem tido vários formatos, vamos lá ver o que é que se consegue fazer, porque isto andar a mudar também não é simples. Vamos ver o que é que conseguiram fazer, espero que saiam muito bem. E há muito caminho pela frente. Em relação a nós, será que é hoje que vamos falar do seu tópico? E qual é o tópico de hoje? E Qual é? nós temos andado a falar muito sobre a alimentação e sobre aquela forma de comer que eu não vou repetir o nome, porque senão não vamos sair Não, de não, lá, não não, é? não. Não, não, Nada. não vamos entrar Hoje por não há aí. intermitências. Não, Não, hoje não há não. intermitência. Eu queria abordar, Teresa, consigo, e porque eu sei que a Teresa também valoriza muito a relação entre as emoções e a nossa saúde física, a relação entre a imunidade e as nossas emoções, nomeadamente através do chakra do coração. Porque eu acho que é importante que as pessoas tenham uma real noção de que a ligação entre emoções saudáveis, positivas Hum, e a nossa imunidade ela é direta. Ela não sem é um dúvida. caminho, não é um caminho indireto, ela é totalmente direta. E então eu acho que isto era um tema bom para nós, Teresa. O que é que acha? Então, acho maravilhoso. É verdade que aquilo que pensamos tem influência, aquilo que dizemos tem influência e os sentimentos que nos vão aparecendo. Que, aliás, muita gente me telefona a dizer que está ansioso, os amigos e até os amigos dos amigos, ou até aqui através do Instagram. O que eu digo sempre é que é perfeitamente normal que as pessoas estejam ansiosas, porque estamos a viver uma situação que não é nova, quanto mais não fosse, sem classificar se é boa ou se é má, porque a gente já sabe que ela é. Ela é nova, e promete uma mudança na nossa vida, permanente. Estamos sempre a pensar, será que isto vai ficar assim? Como é que vamos ficar? Portanto, é normal que estejam ansiosos. Agora, tem que contrariar essa ansiedade, porque a ansiedade não é uma coisa que se fica, ela vai galopando até se transformar em pânico, até se transformar em depressão, e é isso é que não é permitido, pelo menos não combater isso. Portanto, como é que podemos combater com os nossos pensamentos e com atitudes, passar de uma ansiedade natural já uma patologia, já uma doença, era isso que eu acho que é muito importante. O que é que podemos É, pensar para melhorar o nosso estado geral? É isso que é, podemos falar hoje. exatamente. A ansiedade é uma emoção que se somatiza muito mais nos nossos órgãos digestivos, Teresa. Ansiedade e medo Hum,
bloqueiam o intestino e função digestiva. E há muitas pessoas também, eu recebo imensas queixas a falarem de barriga distendida, de dificuldades no intestino, de muitos gases, muita flatulência, e a pedirem-me imensos conselhos sobre plantas medicinais e alimentos, mas a verdade é que o medo se somatiza nesta zona, nesta região. Mas agora... Eu no estômago sou a rainha disso e sei perfeitamente o que é. As pessoas dizem, então, mas quando estás nervosa, dá-me para comer. A mim dá-me para não comer. Eu sou capaz de ficar uma data de dias sem comer quando estiver muito nervosa. Não é o caso, eu neste momento tenho tido uns dias melhores que outros, como toda a gente, mas decidi não comer, não tenho realmente fome, mas não é aquela sensação, quando tenho, na minha vida, quando tenho tido momentos mais difíceis, só consigo comer bolos de arroz, eu não gosto de doce, só consigo comer bolos de arroz, queques e batata, que é tudo coisas que eu não costumo comer, mas é como se fosse uma necessidade de, sei lá, confortar alguma coisa, não é? E nada das outras coisas, às vezes coisas que eu amo, adoro que as pessoas me trazem e dizem, olha, está aqui, come isto. E eu fico dias sem conseguir comer. Portanto, o meu sistema nervoso ataca direto, aliás, os caranguejos são assim, ataca direto no estômago. É pura das verdades. Sou o exemplo disso. Não é isso que eu tenho tido, mas pronto, porque não é bem a mesma coisa. Algumas pessoas dá para o contrário, algumas pessoas dá para aumentarem o apetite, o que acaba por depois ser um problema acrescido, que é a ansiedade por um lado e depois o excesso de peso que pode vir ou a compulsão alimentar. Mas é importante nós percebermos a relação entre as emoções e quais as partes do corpo físico que elas estão relacionadas. E medo e ansiedade, função digestiva. Coração está relacionado, o chakra do coração, com um órgão que se chama timo, e o timo ajuda o nosso corpo a distinguir o que é para atacar e o que é para proteger. Portanto, supostamente o timo faz uma maturação nos nossos glóbulos brancos, de modo a que nós consigamos atacar vírus, bactérias, fungos, etc. E permite que a nossa imunidade não nos ataque a nós próprios. Ou seja, se nós tivermos a glândula timo a funcionar bem, nós não vamos ter doenças autoimunes, escleroses múltiplas, lúpus, tiroidite de Hashimoto, etc, etc, etc. E vamos ter a capacidade de reagir bem aos coronavírus e aos etc. Pronto. Portanto, ter esta glândula a funcionar bem permite-nos responder bem às infecções e permite-nos não formar doenças autoimunes. E as emoções ligadas a esta glândula não é tanta a ansiedade, estas estão mais cá em baixo. Aqui tem que ver com o perdão. Com o perdão, com o não guardar ressentimentos, com a capacidade de transmitir aquilo que nós sentimos uns pelos outros. Portanto, eu acho que o desafio agora para esta fase pode ser esse. O perdão e a aceitação? O perdão e a aceitação. O perdão e a aceitação. São sentimentos e emoções e tudo mais que são difíceis de trabalhar, especialmente porque envolvem o eu. Estou eu para aqui a dizer de mim própria. Porque eu acho fácil perdoar aos outros, a minha maneira de ser. Mas acho muito difícil perdoar-me a mim próprio. Portanto, vai dar no mesmo, não é? Já tem que começar por se auto-perdoar, vamos dizer assim, perdoar a nós próprios, se queremos depois perdoar, poder de uma forma sincera perdoar aos outros. E isso tem, o que eu acho que é importante nós frisarmos aqui é que influência é que isso tem realmente, como estava a Cátia a dizer, na nossa imunidade. Não é uma coisa que esteja separada da outra, que é, estamos ansiosos e reflete-se no estômago, mas isso não se reflete em mais nada. Não, reflete-se em tudo. Porque daquilo que eu percebi, se dispara ordens, vamos chamar assim, ordens para o nosso organismo todo reagir a um ataque, de uma forma ou de outra, e é isso, não é? Completamente, porque a ciência hoje em dia, e há muitos céticos, e se calhar algumas pessoas que nos podem estar a ouvir podem achar que isto é tudo uma coisa meio esotérica, mas não é. A frase de que o stress mata é uma frase super conhecida. Toda a gente sabe a relação entre as doenças e as emoções, tanto que há a gastrite nervosa, a colite nervosa, o cabelo que começa a cair quando a pessoa está nervosa, as doenças de pele quando a pessoa está nervosa. Portanto, relação entre o stress e a saúde física toda a gente sabe. Mas esta rede de somatização, ela é muito detalhada e nós hoje sabemos que a ansiedade e medo somatiza no intestino e nos órgãos desta região inferior, como a bexiga e os rins, e ressentimento, baixa autoestima, incapacidade de amar, incapacidade de abraçar, reflete-se nesta glândula que está ligada à imunidade. Agora, há uma proibição de abraçar, mas pode-se abraçar com o pensamento. Claro, pois. Essa é a realidade. E é um abraço mais importante. Não vou dizer que é mais importante. Eu fui para a horta, estou a ver que eu estou preta, meu Deus. Hoje não...
E Olha, maquiada. quem me dera, é bom sinal, Isto uma hora, sinal. mas está demais, estou toda lustrosa, estou toda maluca. Eu estava aqui uma senhora a dizer que o que é que ela pode fazer? Tem compulsão de doces a partir da tarde e da noite. De manhã acho que ela diz que está-se bem. Também houve aqui outra senhora a dizer que tem muitas palpitações. O que é que ela pode fazer para melhorar esta. Ok. Porque eu acho que toda a gente quer perdoar, toda a gente quer aceitar, toda a gente sabe o que é que queria fazer, porque toda a gente quer ter paz. Porque a paz não há nada, a paz é como a saúde, não é? Não há mais nada mais importante. Eu tenho paz de espírito. Isso é a melhor coisa do mundo, não é? Eu acho que a paz de espírito é o grande objetivo da vida, é vivermos com paz de espírito. E claro, toda a gente queria viver com paz de espírito, mas o que é que a gente pode fazer? Como é que podemos melhorar? O que é que podemos controlar para Olha, atingirmos? eu acho que há várias estratégias e se aqui tivesse uma naturopata, não uma naturopata, mas uma psicóloga, se calhar conseguíamos falar de estratégias, uma lista imensa, mas Sim. eu começo por dizer que escrever uma carta pode ser uma solução. Escrever uma carta a alguém que nós temos algumas coisas para dizer e que nos estão aqui entaladas, nem precisamos de entregar a carta, podemos escrevê-la e arrumá-la numa gaveta. Podemos até ganhar a coragem e ligar a alguém que nós queiramos, ou pessoas que vivam num agregado familiar e que tenham dificuldade em abraçarem-se uns aos outros, ou pessoas que nós já não falamos há muito tempo, pegar no telefone e dizer o quanto nós gostamos delas. Por exemplo, pequenos atos que podem precisar de muita Eu tenho, coragem. eu tenho uma história, estava a fazer um curso, sabe, porque eu nestes últimos 2 anos, 3 anos, tenho feito muitos cursos, e num dos cursos que fiz, que era sobre emoções, a dada altura dizia-se, telefona para uma pessoa com quem já não falas há algum tempo e que haja um mal-entendido ou uma coisa que tu queres esclarecer e que não está esclarecida. E eu telefonei ao Manuel Luís. As pessoas telefonaram para o pai, para a mãe, pessoas estavam separadas. A ideia era que se telefonar para parentes, não é? Às vezes há pessoas que ficam anos sem falar com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos. Irmãos então havia imenso. Foi um momento, toda a gente, eles permitiram ter o telefone, toda a gente telefonou para o Manuel Luís. Falámos para aí 10 minutos, ainda nos rimos muito ao telefone e realmente havia um mal-entendido, porque estas coisas, por exemplo, no meu caso e do Manuel, somos amigos há muitos anos, muito antes da televisão, o que acontece é que a informação e a conversa que há à volta de duas pessoas que são conhecidas, duas figuras públicas, acaba por inquinar, por estragar o nosso. Não é a amizade, mas será que ele disse mesmo isto? Será que ela respondeu mesmo aquilo? Portanto, com um simples telefonema que eu fiz naquele dia, ele riu-se e falámos durante 5 minutos, nem tanto, mas o que é que estabelecemos ali? Não foi, ninguém pediu perdão a ninguém, na verdade, mas estabelecemos que nós devíamos, há tantos anos de amizade, uma oportunidade de ou não esclarecer nada e andar para a frente e continuar uma amizade de tantos anos, 30 anos ou 40 anos, quantos anos tem a nossa amizade, merecia uma oportunidade. E com um simples telefonema, feito ali no meio da confusão de um treino, daqueles que se fica lá um fim de semana inteiro, aquilo resolveu-se, abriu-se uma janela de realmente isto é um disparate, nós éramos amigos e vamos continuar amigos. O que está aqui no meio, se é a fofoca dos outros ou não, a gente pode esclarecer ou não. E sinceramente nem me lembro se a gente esclareceu. A verdade é que se tornou o hábito de telefonar, de tal, e de falar, eu ligo para ele liga para mim, e é como se aquele telefonema tivesse diluído, desvanecido um mal entendido, fosse ele qual fosse, até podia haver uma razão para nós estarmos aborrecidos, mas a verdade é que não havia uma razão para nós não falarmos. E isto muitas vezes acontece, e vi nos outros colegas também, que estavam a telefonar para os filhos, e estavam a telefonar para irmãos, e que havia muita emoção e um grande alívio, e que estava ali a haver esta janelinha que eu estou a dizer que se abre, e que depois a gente está encontrando as pessoas dos cursos, que fizeram as pazes com os amigos, fizeram as pazes, um simples telefonema, como a Cátia estava a dizer, pode realmente destravar um nó imenso, e nesta fase, está na fase de nós acertarmos contas connosco próprios e com as coisas que há muito tempo que, olha, eu queria falar com esta pessoa, mas se calhar ela vai me dizer isso, se calhar eu vou dizer aquilo, ela não merece, eu não mereço, todos nós merecemos. O que não merecemos é ficar cada um para o seu lado, porque não sabemos isto de um momento para o outro, estamos fechaditos em casa. Não sabemos o dia da manhã. Prova que nós não estamos em controle de nada, a única coisa que nós temos é os afetos. É Acho que tem isso que se mesmo. alimentar os afetos. Eu sou a prova, isto é um caso, eu estou a contar isto porque já o Manel e o Manel já falámos disto publicamente, passou-me para a cabeça, gosto de estar com o Manel e apresentar aqui com o que procó, e é aqui uma coisa que vai fazer com que qualquer dia morremos, ou um ou outro, não é? E já foi para aí há 2 anos, e não. E depois isto fica aqui
uma amizade podia ser tão boa, tanto momento bom para viver juntos, e não Uhum. estamos a viver por causa disto. Portanto, acho que essa história do telefonema ou da carta tem muito mais resultado do que as pessoas pensam. E Imenso. é indiferente o que é que resulta, porque já há tentativa, já há entrega, já vale a pena, não é? Muito. E eu vejo muitos doentes de cancro, Teresa. Eu recebo muitos doentes oncológico que vai à minha consulta muito para aprender a comer, como é que pode comer para ajudar a combater o cancro, como é que pode ajudar a reduzir efeitos secundários, etc. E muitas vezes as pessoas não estão à espera de ir àquela consulta e de levarem com esta pergunta que é: tem alguém para perdoar? Existe alguém que deva perdoar? Existe alguém com quem tem uma conversa que há muito foi por ter? E as pessoas não estão preparadas para a ligação entre a doença que estão a passar e as emoções. Mas muitas vezes faz toda a diferença. Eu já tive doentes terminais de cancro a agradecerem-me muito, porque, enfim, não tiveram as suas vidas de volta, mas têm certeza que o coração está muito mais em paz. Isto faz muita diferença. Está aqui a Anabela a dizer, eu escrevo muitas vezes e não cheguei a enviar. Eu não sei qual é a opinião da Cátia. Eu acho que o importante por um lado, é escrever, mas por outro lado, é analisar bem porque é que se envia e porque é que não se envia. Eu envio porque o que é que eu estou à espera, não é? É um ato de coragem, é um ato de libertação. Eu acho que é um ato de libertação, mas isso sou eu Sim. a achar para mim. E porque é que não se envia? Eu acho que fica um bocadinho. Se eu tivesse a intenção nesse telefonema que eu disse que eu fiz, e não fizesse o telefonema, o resultado não tinha sido o mesmo. A outra pessoa tem que ter conhecimento que houve esta estender da mão, ou o que for, não é? Uhum. Esta abertura da minha parte. Eu acho que é importante escrever e enviar, acho eu. Eu também, é assim, eu acho que escrever faz 50% do trabalho, mas se enviar, tem os outros 50% do resultado possível. Hum. Porque permite uma interação com o outro, permite uma comunicação. A libertação já é um passo, mas o derradeiro passo é a interação. E ver o que. Mesmo que o outro vire as costas ou mesmo que o outro não queira saber. Eu lembro que o Manel só me dizia assim, mas eu gosto muito de ti, mas eu gosto muito de ti, mas eu gosto muito de ti. Eu disse, rapaz, mas não é sobre isso. A gente gosta, então tem que praticar. Porque isto gostar muito de outra pessoa não é nada, tem que se praticar. Tudo na vida se tem que praticar. Há amizade, tem que ser uma pessoa interessante, presente, de ser amigo ao longe não é coisa nenhuma, não é? Ou seja, ao Nada. longe estamos todos, mas quer dizer, ao longe sem a afetividade, sem se demonstrar, sem se dizer, sem estar disponível. Gostar muito de uma pessoa, amar uma pessoa e ela às vezes nem sequer tem noção disso. Mas as pessoas, então, mas eu gosto muito de ti, a outra pessoa responde assim. Portanto, tem que se praticar a vida, não se pode ter a teoria da vida, tem que se viver, tem que se praticar. Está aqui o Pedro a dizer, e para a dificuldade em dormir? Oh, bela pergunta. O que é É que uma devo bela fazer? pergunta. Bela pergunta que tem. Já estou como diz o Mas, outro, dava horas de conversa aqui. horas. Ando a Porque, pensar escrever um curso, um workshopzito, de os 10 passos, os 15, sei lá quantos, que eu ainda não comecei a escrever, juntar tudo que eu acho que é importante, que ajuda a dormir ou que ajuda a não dormir, ou que dificulta dormir. E uhum, fazer isso, porque realmente as pessoas queixam-se tanto de dormir mal. Aquele minuto devia ser um minuto da grande paz antes de adormecer, não é? Aquele minuto que a gente se enfia na cama que é tão bom para dormir, para muitas pessoas é um pesadelo e não um sonho. E não devia é, ser assim, não é? Até porque é importante dormir, muito importante para a saúde. é. O Gonçalo Vilela Santos, o nosso querido amigo, acrescenta aqui a meditação, não é? Sim. E realmente, se nós meditarmos antes de irmos para a cama, pode ser um passo. E eu diria que, em primeiro, temos que encontrar a causa. Porquê é que não estamos a conseguir dormir bem? É a nossa cabeça Uhum. que está extremamente ativa? Ou existe é um problema pontual, já é uma insónia de há muito tempo, tentar encontrar a causa. Mas há algumas medidas que podem ajudar. Por exemplo, esta sugestão costuma resultar bem. Colocar os pés para além de meditar, Gonçalo, tens toda a razão, e existem aplicações O imensas. Gonçalo é um caso maravilhoso, Cátia, que foi por causa de si que ele foi meditar, não é? Para a nossa grupeta de meditação. De grupeta somos pouquinhos. Não por falta de qualidade. Eu sei. E ele, não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, anda há anos a ouvir dizer não sou capaz. Foi lá, é o maior entusiasta. É verdade, é verdade. E sai-se bem, e sai-se muito bem, não é? Porque não é difícil, não é difícil. As pessoas dizem, não sou capaz, eu não sou capaz. Tentem, parem de dizer que não são capazes, uma coisa que nunca tentaram, não é? Ele é a Completamente. prova, ele é a prova. Completamente, Teresa. Em bom rigor, se nós queremos ter saúde, tal e qual como fazer cocó todos os dias, fazer xixi todos os dias, enfim, comer todos os dias, meditar devia fazer parte da nossa higiene mental. Meditar é higiene mental. E meditar, para começar, para não complicar muito,
É sentar confortável e direito e respirar e dar atenção à respiração. E por logo ver o que é que Ponto, acontece. ponto. Exato. Porque alguma coisa acontece e é bom. Agora, eu acho engraçado, estão aqui dois comentários. Um da Daniela Fernandes que diz, perdoar, adorava aprender. E o LX Steve diz, ou Steve, não sei, um conselho, rezem o texto todos os dias, será, rezem o texto todos os dias, será a cura para todos os males. Ponha à prova a vossa fé, é tão simples, comecem já. É muito, perdoar, adorava aprender, aprende assim. Pratica-se outra vez, não é? É. Mas pode dar alguns conselhos, que é o que as pessoas podem Sim, começar a fazer, não eu, é? eu um dia li num livro uma descrição do perdão bem gráfica e o autor dizia que quando nós perdoamos, nós tiramos a mão da goela dessa pessoa, ou seja, enquanto nós não perdoamos, nós estamos aqui a agarrar no pescoço do outro. E no fundo, se nós não queremos aquela pessoa mais na nossa vida, porque nós sentimos que ela nos causou alguma dor, porque é que nós continuamos a pô-la na nossa vida? Porque é que nós continuamos a alimentar aquela dor? Portanto, perdoar é tão somente libertar. É É porque libertar. eu acho que as pessoas confundem também, é um bocado como a meditação, confundem também que perdoar a pessoa faz alguma coisa que nós consideramos que está mal e que foi contra nós, e muitas vezes é. E perdoar que é aceitar que o que o outro fez não tem importância nenhuma. Não, perdoar não é isso. Perdoar é só deixar ir. É deixar ir. É não ter aquela pessoa perto de nós, pessoas, o que for, perto de nós, sempre a recordar o que é que aconteceu, a reviver a dor e a manter um elo energético com aquela pessoa, uma energia de dor com aquele momento, com aquela pessoa, com aquele acontecimento. É isso, não é de repente perdoar, não é, afinal, não é dar a outra face, não é? Não é isso, Não, perdoar claro que é. não, e claro que também não é esquecer, porque a nossa memória, a não Sim, ser que soframos uma lobotomia ou um Alzheimer, a memória está lá. claro. Agora, é atribuir um significado diferente ao que aconteceu, é ressignificar o que aconteceu. Houve aquela dor grande e tentar atribuir um novo significado, porque se nós olharmos para a história, grande parte das coisas que nos causaram mais dor, muitas vezes levaram-nos a alguns cenários melhores no futuro. Portanto, muitas vezes estas pessoas até são intermediárias para uma vida melhor lá à frente. Há uma mudança, muitas vezes quando já se viveu um bocado, há muitas histórias na minha vida que eu quando olho para trás penso, olha, se me têm dito que sim em vez de me dizerem que não. Eu não tinha feito isto, não tinha feito aquilo, coisas que foram importantes para a minha evolução e que foram importantes até para a minha vida, para coisas que me deram muito prazer fazer e que se me tivessem dito que sim, eu tinha ficado ali e não tinha avançado pelo outro caminho. É assim. Este conceito de rezar o terço e ter fé, que é uma coisa muito simples, não é muito. Rezar o texto pode ser uma coisa simples, é aprendê-lo, não é? E rezá-lo ou recordá-lo. Agora, não é simples, porque rezar é outra vez conversar com alguém, não é ligar para o Manuel Luís, mas é ligar para Deus, não é? Quanto mais não ser para o nosso Deus interior, não é preciso ser Deus nas alturas. Portanto, não é uma coisa simples. Ter fé não é uma coisa simples, mas é outra vez uma coisa que se pratica, é acreditar. Há tanta gente católica que acredita em Deus e que nesta altura está completamente desorientada, se houve uma altura, ou se há, é esta, para acreditar que está tudo na mão de Deus. A minha grande lição desta pandemia até agora é está tudo na mão de Deus. Nós não podemos fazer mais nada, a não ser tomarmos os cuidados, ficar em casa, tudo o que nos dizem para fazer do ponto de vista de saúde, não é? Para nos defendermos o melhor possível, comer bem, estas coisas que aqui aconselhamos, mas depois está na mão de Deus. Para quem acredita, para quem não acredita, está na mão do universo, não controlamos. Mas para quem acredita, ter fé não é uma coisa simples, porque fé é simples ter quando está tudo a correr bem. Quando as coisas começam a correr menos bem, a fé é a primeira que não pode ser. Completamente. É ir lá, é o momento de acreditar, amigos, é mesmo o momento de acreditar por nós e pelos outros, criar uma energia positiva no planeta. É tão importante, meu Deus, tão importante. E a fé é o antídoto do medo. De facto, aí as pessoas que estão muito ansiosas, que eu já vi alguém escrever os ataques de pânico, Sim. ter fé é o antídoto do medo. E aí vamos melhorar toda a nossa função digestiva também. E o medo é expectável nesta fase. Para termos uma boa imunidade, mais uma vez, é o amor. É o amor, é o perdão, é o libertar de ressentimentos. E eu acho que esta pandemia, já que nós estamos neste confinamento, estamos mergulhados dentro da nossa casa, podemos também aproveitar e mergulhar por dentro de nós? Sim. Se calhar, o mais importante, não é? Vou viajar, como eu contei, que uma amiga brasileira me disse, vou viajar para o interior. E eu, vais para o interior? Mas vais viajar? Mas como é que tu vais para o Brasil? Ela não, vou para o interior do meu interior. Exato.
é o mais importante, não é? Está aqui o Ruben Miguel a dizer, Teresa, queimaste a cara com um horror. É verdade, porque quando a gente anda na horta, não é, quando a gente vai para a praia, põe imenso protetor. Quando se vai para a horta, nem percebi, já que estamos na primavera, que é praticamente que o sol hoje queimava, isto amanhã já passa. Eu tinha creme na cara, mas não era creme protetor. Mas amanhã, proteção solar já vem aí, caso eu vá lá para fora outra vez, se puder ser. Lá Mas para quem fora, me estou a dera, dizer, à rua. quem me dera ter estado numa horta e estar com esse pele. Uma horta, um jardinzinho, é sempre apanhando o mais possível de sol. Ajudar, como é que se pode ajudar a libertar de ataques de pânico? Eu já ouvi falar de tanto ataques de pânico nos lives, não só neste, mas nos lives todos. Ontem vi o Raminhos e a Catarina a falarem da ansiedade e várias Sim. perguntas, e o Raminhos a contar que tem ataques de pânico e como é que. E o que é que ele tem feito? E tem alturas em que tem, outras alturas em que não tem, e o que é que ele faz para melhorar? Os ataques de pânico já é uma condição, já é o extremo da ansiedade, porque já há toda uma série de conjuntos de sintomas físicos que fazem com que a pessoa sinta que está a ter uma coisa qualquer cardíaca, é muito desconfortável passar por um ataque de pânico. Mas, mais uma vez, também há muitas soluções. Para já tem que mergulhar numa psicoterapia para curar a ansiedade. Ou meditar, 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 meditar. Começar por ler livros inspiradores que expliquem o que é a ansiedade, o que são as nossas emoções. E, enfim, os ansiolíticos e os antidepressivos são um caminho que muitas vezes deixa a pessoa mais estabilizada, mas não cura, não vai resolver a origem da questão. Só calma. Os livros são bons, as pessoas não estão muito habituadas a ler, mas há vários. As pessoas só estão fãs da Netflix, mas vão ver séries só. Eu não estou a criticar, que eu também sou uma louca por séries, mas também tem uma série de documentários que são motivadores e que são interessantes, e acho que se deve ver para quem não gosta de ler. Embora ler, há livros pequenininhos que ecoam em nós, a gente identifica-se ali. E é uma boa maneira e manter o espírito elevado. O elevado não é só elevado, também pode ser elevado de rir. Ando sempre a dizer às pessoas, para em vez de verem a quantidade de séries dramáticas que as pessoas seguem, filmes, sei lá, apareceu aquele Contágio, logo no princípio toda a gente foi ver, eu não vi, claro, porque eu fujo dessas coisas. Não. Aparecem desenhos animados, bora ver. Os Willybees, não é? Que são Willybees que apareceu ontem na Netflix, eu fui ver, são coisas ligeiras. Também é bom fazer umas pausas, para fazer pausas no stress, é distrair a nossa mente com coisas levezinhas. É importante que isso também aconteça. Sitcoms, coisas para que nos façam sorrir, rir, música, concertos, estão todos no YouTube, estão todos os concertos, os musicais, que começaram agora é uma vez por semana. Eu já vi 2, e estão a pôr os musicais todos no YouTube, podemos ver. Também é uma coisa que durante 1 hora e meia acalma ali o sistema. Todas essas coisas é um pinguinho daqui, um pinguinho dali, e ajuda. Não diga, os ataques de pânico são uma coisa terrível, mas ajuda a manter o equilíbrio, não é? Acho eu. Por exemplo, dizer que o ponto de encontro, doenças autoimunes de repente chegam. Sempre chegaram, não é? Mas Sim, qual é a questão das doenças autoimunes, Teresa, é que que colocam? o que eu acho, só diz assim, doenças autoimunes de repente chegam. Isto quer dizer que nós, a coisa vai andando, nós vamos nos desequilibrando e desequilibrando e desequilibrando, e de repente abrimos ali um espaço para uma doença chegar, não é? Sim, sim. A doença autoimune, um médico amigo meu uma vez descreveu-me assim: olha, é como uma equipa de futebol entrar em campo e marcar golos na própria baliza. Ou seja, o nosso corpo, em vez de nos defender, começa-nos a atacar. E cada vez mais se vê doenças autoimunes. Portanto, Era isso que há que estavam a dizer. entender, há dois mecanismos importantes. Um é este do chakra do coração e do aprender a amar, do não ser. Eu vejo muito o padrão do perfeccionismo, Teresa. Eu já concluí isto. Eu vejo também muitos doentes autoimunes e quase todos eles são muito autojulgamentosos. Estão sempre assim de chicote na mão, prestes a criticarem-se por tudo o que fazem. Portanto, há esta questão de deixar de ser tão crítico, tão autocrítico e melhorar o intestino. Todas as doenças autoimunes estão ligadas à permeabilidade do intestino, Teresa. Portanto, intestino e guardar lá o chicote. Não nos auto-chicotearmos. Desculpa, não é? A culpa é uma. Estávamos a falar que somos católicos, mas a culpa está muito ligada à culpa, ao pecado, essas coisas todas são ideias muito, muito pesadas que existem, mas que nos fazem sentir, o sentir culpado por tudo e por nada é um perigo nesta fase e sempre, não é?
Ui, é um peso tão grande. As religiões que são tão importantes para a humanidade e para as sociedades, quando são um bocadinho mais fundamentalistas, põem muita culpa na vida das pessoas. Com todo o respeito a todas as religiões, e elas têm aspectos muito positivos, mas podem trazer muito peso, muita contração. Aqui, de repente, há bocadinho falámos do sonho, começou o sonho do sono. Eu sonho toda a noite, o meu cérebro não descansa, é horrível. E o sono? Falem lá do sono. Como é que podemos dormir melhor? Bom, eu acho que tem que se explorar o caminho das emoções, quer pela psicoterapia, quer por workshops ou cursos que se façam, e podemos, algumas medidas práticas, pôr os pés em água quente com sal marinho, ajuda. 20 minutos, os pés numa água quente, suportavelmente quente para a temperatura da pele, até começar a ficar morna, não deixar os pés frios na água. E com uma quantidade generosa de sal marinho. Esses íons que o sal marinho tem, o cálcio, o potássio, o magnésio, são absorvidos pela nossa pele na planta do pé e vão nos ajudar a ter um sono mais descansado. Portanto, esta é uma estratégia. E quanto tempo antes de dormir? Pode ser no serão, quando a pessoa está a ler um livro, ou no Netflix, ou no que for, ou ver um concerto, depois de jantar. Imagine, se a pessoa se deita por volta das 11 às 10 da noite, pôr uma hora antes, pôr os pés em água quente com sal marinho. É uma boa estratégia. E relaxa, não é? Muito, 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 muito. Mais um chazinho. Voltemos ao chazinho. Muitas plantas promovem um sono bom. Por exemplo, a passiflora, que são as folhas do maracujeiro. A passiflora, a valeriana, o chá de limão. Hoje em dia usam-se muito os óleos essenciais, Teresa. Há muita gente a fazer uso de óleos essenciais, e há o óleo essencial de limão, ele promove um sono muito descansado. Portanto, a pessoa tem que ter, ou põe na almofada, por exemplo, o limão, o alecrim, a alfazema, podem pôr umas gotinhas na almofada e inalarem estes óleos durante a noite. Ou então arranjarem um difusor e colocarem umas gotas lá para dentro. E fica o difusor a funcionar pela noite fora. São boas dicas. Os óleos essenciais também são um mundo, não é? Mundo. Sim. Eu, por acaso, não encontrei ninguém, nem conheço ninguém português, português, quer dizer, em Portugal, que fale de óleos essenciais. Mas é um bom tema para se divulgar, porque é uma coisa simples e de usar, e pode-se usar em variadíssimas questões, seja uma doença física, qualquer coisa física que se tenha, seja mesmo ajudar a descontrair e a relaxar. Mas até agora não encontrei ninguém. A aromoterapia, que são os óleos essenciais, é uma disciplina da fitoterapia. Portanto, enquanto que a fitoterapia, nós podemos utilizar as folhas para fazer um chá, estamos a tomar um medicamento à base de plantas. Se extrairmos o óleo essencial dessa planta, estamos a tomar o óleo, mas no fundo estamos a tomar fitoterapia na mesma. E existem catrefadas de possibilidades terapêuticas. Para o sono, o alecrim, a alfazema e limão funciona muito bem. Esta trilogia. Podem experimentar pôr na almofada ou no difusor. Muito bem, vou experimentar. Embora o meu problema é adormecer no ar. Vou no ar, já estou a dormir. Em relação à compulsão de doces, ao final do dia, já que estamos ao final do dia, não ouvi a resposta, porque a gente não deu. Ficaria grata sobre a sua opinião. Compulsão de doces só ao final do dia. E comer muitos doces também há de ser uma coisa muito saudável para dormir. É como, eu bebo um copinho e durmo bem. Também não é verdade. São duas... Não, nem pensar. Há um relaxamento, mas não é esse o caminho para se dormir bem. Não é mesmo. O caminho para se dormir bem é mesmo esvaziar a mente. E a compulsão de doces, vamos ter que entrar no tema, Teresa, vamos ter que falar no jejum, mas a verdade é que para nós contrariarmos a compulsão de doces, uma estratégia boa é deixar de comer a partir de uma determinada hora, fazer o tal do jejum intermitente que nós temos vindo aqui a falar e que tínhamos, enfim, tentado evitar contornar este tema. Mas se nós começarmos a comer de manhã, como a Teresa faz e eu faço e tantas outras pessoas fazem também, começamos de manhã a tomar o nosso pequeno almoço, 8, 9 ou 10 da manhã, e comemos até às 2, 3, 4 ou 5 ou 6 da tarde, e não comemos daí para a frente, é uma ótima forma de contrariarmos a compulsão.
A Teresa confirma. Seja dos doces, seja do que for. Porque à noite é que nos dá a ratinice, como eu digo, mas a ratinice é uma palavra cómica para uma coisa mais complicada. Porque essa fome, essa compulsão é uma fome psicológica, é tentar preencher um buraquinho, não da fome, mas um buraquinho do psicológico, da ausência, do vazio, sei lá, o que não se enche com comida, não é? Por mais que se É. coma. É segurança, na verdade, quando nós comemos, nós estamos há um mecanismo emocional de que nós estamos em segurança, porque a necessidade mais basilar da vida, ou uma das, a primeira é respirar e a segunda é ter nutrientes para o corpo. Uhum. Portanto, comer significa estar em segurança, e quando nós estamos a comer demais, significa que há uma parte da nossa vida em que nós estamos inseguros. Sim. Nós estamos inseguros. Ou estamos inseguros no trabalho, ou estamos inseguros no casamento, ou estamos inseguros com a relação connosco próprios, e esta pode ser uma boa pista. A pessoa ir à procura do espectro da vida no qual se sente inseguro. Neste momento não é preciso ir muito longe para ir à procura de qual é que é, porque estamos Exato. inseguros em todos, não é? Exato, e há tanta compulsão alimentar, portanto, não é só estarmos em casa ao pé do frigorífico e da despensa, não tem só a ver com isso. Tem a ver com esta sensação do que é que vai ser o dia da manhã. Muitas pessoas veem os seus trabalhos ameaçados, veem. Portanto, há muita insegurança no ar. Ou mesmo finalizado, não é? Ou mesmo É, finalizado. E como é que se vão aguentar? Se é um mês, se é dois, se é o que é que vai acontecer? Ninguém está certo disso e ninguém sabe, ninguém sabe. Portanto, temos mais é que encontrar maneiras de nos manter inteiros e em pé para andar para a frente, é deitar a mão a tudo o que pudermos. Mas não há comida, porque a comida não resolve. Está aqui a Vieira Dulce a dizer, doutora, ia falar da posição dos pés na meditação. Eu não fiquei com essa ideia, Cátia, mas se quiser falar da posição dos pés na meditação... Olha, a Teresa falou na posição que o nosso corpo tem que ter, e eu e a Teresa temos partilhado alguns momentos de meditação, e nós as duas começamos por meditar numa posição de costas direitas, sem dor, mas as costas têm que estar direitas. Se por acaso a posição de desencostado da parede não for confortável, porque há hérnias cervicais ou lombares ou o que quer que seja, então a pessoa encosta-se numa parede, mas garante que costas estão direitas. Os pés, nós tanto podemos estar naquela posição à chinês, com os pés dobrados, mas essa posição também pode não ser confortável. Portanto, podemos ter as pernas esticadas, ou podemos tão somente estar numa cadeira, tal e qual como eu estou agora aqui. Essa que é a melhor dica, porque a pessoa pode estar numa cadeira, pode estar no chão sentado numa almofada. Muitas vezes quem medita muitas horas está numa almofada. Eu tenho uma almofada de meditação, estou a olhar se ela estava aqui por perto, mas por acaso até não está. Que é rija e é alta, Claro. assim. E ficamos um bocadinho mais inclinados e é fácil manter, porque a intenção é ter as costas direitas e ter tudo isto a funcionar, não é? Aberto. Portanto, uma cadeira é perfeito. A pessoa pode estar numa cadeira e põe os dedos juntos e coloca as mãos em cima das pernas e começa a prestar atenção à respiração, que é o primeiro passo. Mas eu ponho as mãos assim, dá-me mais jeito. Também pode ser. Encontramos o que é que a nós nos diz mais, sendo que a premissa, primeiro eu penso sempre que aqui tem que estar a apontar para o teto, que é para a cabeça não descair, ou as costas têm que estar direitas, acaba por ser extremamente confortável, nos primeiros dias pode não ser, sentimos que temos tudo isto inteiro e aberto, muito, também como quando fazemos exercício, é a mesma coisa, só tem que ser confortável, porque uma pessoa desconfortável, 10 minutos ou 15 minutos, não vai pensar noutra coisa a não ser no desconforto do seu corpo. Se as pessoas têm tanta preocupação com os pensamentos que têm enquanto meditam, devia ter mais preocupação com os pensamentos do desconforto do corpo. Têm que se pôr absolutamente confortáveis. Muitas das meditações que eu digo, estava aqui a perguntar se o nosso grupo é fechado, é mais ou menos, já somos tantos, muitas vezes o que acontece é os coleguinhas deste grupo gostam muito de meditar deitados. A nossa guia e a Rita, que é absolutamente maravilhosa também, muitas vezes as meditações são deitadas. Eu calo muito bem caladinha, a gente está a fazer a meditação por Zoom e sento-me, porque eu, uma vez com a Cátia, deitei-me, ouvi o princípio e acordei no fim. Porque como eu sou, vou ter, desculpa lá o termo, mas sou um cu de sono, mal comecei a relaxar um bocadinho no princípio, só voltei a mim quando a Cátia disse, pronto, podem-se endireitar. Eu pensei, ai, valha-me Deus, não ouvi nada. A Cátia depois no dia a seguir mandou uma meditação gravada, eu fiz a meditação aí sim, mas eu não posso deitar para meditar, portanto, cada um, mas há pessoas que dão muito bem a meditar deitadas. Portanto, é cadeira, um banquinho, no chão, encostados a uma parede, o que for. É como se sentirem confortáveis. Têm que meditar, amigos, que é uma coisa que não custa dinheiro nenhum e faz muito bem.
Teresa, é higiene, é limpar. Nós limpamos a nossa casa, aspiramos o chão, despejamos o lixo. Meditar é despejar o lixo da cabeça. Se nós vamos ficando com este lixo, nós vamos ter insónias, vamos ter doenças, enfim, vamos andar estressados, ataques de pânico. Portanto, a meditação é gratuita, qualquer um pode fazer e, como a Teresa disse muito bem, não é complicado. Nós não temos que ir para o Tibete, para o mosteiro. Basta na nossa casa. Podemos ir, o que é mais jeitoso, mas... Vimos de combinar essa, mas lá para a frente. Mas basta 10 minutos em casa, parar, fechar os olhos e respirar. Eu tenho uma amiga que quando estou mais estressada, quando começo a sentir que vou ficar ansiosa, antes, não é? Ela teve um problema grave, muito grave, enfim, o mais grave de toda a vida dela, morreu uma filha com 10 anos, foi há 2 anos, e ela, quando sinto que se vai aproximar, que eu vou perder o controle, atiro-me para o chão, dizia ela, atiro-me para o chão, para a minha almofada, que é a almofada de meditação, e estou a meditar. Nem sei quanto tempo é que vou meditar, mas ela, quando sentia aproximar-se, nem era o choro, nem o desgosto, mas que ela estava a descontrolar, a primeira coisa que ela fazia era ir para a meditação, para controlar a respiração e não entrar naquele parafuso. Claro, não lhe passava o desgosto, nunca lhe passou, nem lhe vai passar, continua triste, é óbvio, não é? Mas não descontrolada, ela continua a fazer a vida dela, tem o seu trabalho, tem isso tudo, mas eu gostava da maneira dela dizer, eu hoje atirei-me para a almofada, que ela... Parecia que ela se ia deitar, mas não, ela tirava-se para a almofada da meditação, começava a respirar e a ansiedade desaparecia. Não o desgosto, como digo, isso não passa nunca, mas conseguia controlar as emoções e era muito importante. Ela tinha a prática da meditação antes. No entanto, mas se a pessoa não deixa de estar presente, o que é que acontece? Aproveita na mesma? Aproveita. Conte lá, Kátia. Aproveita sim, porque basta nós ficarmos nesta postura, nesta intenção. Na verdade, Teresa, a meditação é uma intenção. Basta nós começarmos a intencionar esta libertação da mente que nós já estamos nesse caminho. Porque chegar ao ponto de facto, não pensar em nada, o vazio total de pensamentos durante tantos minutos seguidos é muito difícil. Eu nunca alcancei e há pouca gente que consegue alcançar este vazio completo. Mas o caminho de chegar lá, a intenção de chegarmos lá, já o estamos a fazer. É muito, é um caminho muito. Faz-me lembrar um bocadinho o teatro, curiosamente. As pessoas dizem, ir para o teatro e todos os dias representar a mesma peça, todos os dias a gente representa, diz as mesmas palavras e todos os dias é diferente. A meditação é exatamente a mesma coisa. Todos os dias nos sentamos no mesmo sítio, ou da mesma maneira, fazemos a mesma intenção e há dias que a gente está ali e temos muita dificuldade em nos concentrar, outros dias temos dificuldade em não nos concentrar, enfim, e outros dias, de repente, passou meia hora e parece que passaram 2 minutos. Portanto, há que experimentar. E está aqui a Dulce Vieira, podia concluir a posição dos pés na meditação? A posição dos pés. Ok, então assim, de duas uma. Ou nós pomos o nosso pé assim, direitinho, a apontar enfim, para a parede, ou então vamos ter o nosso pé dobrado, não é totalmente dobrado, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui assim. Portanto, ou nós vamos ter os nossos pés assim, não é? Em cima da nossa perna, dobrado, ou nós temos o nosso pé a apontar para a parede, não é? Porque podemos ter as pernas esticadas, portanto, não diria não ser, eu acho que mais do que a posição dos pés é a posição das costas. A posição das costas é que tem que ser totalmente direita, não é? Direita. Os pés não têm tanta importância. Eu estou a rir aqui com um comentário que eu já vou ler. Mas a verdade é que eu adorava, também eu acho que essa coisa da posição de lótus, né, das pernas, também afasta um bocadinho as pessoas. Ou seja, nem toda a gente tem flexibilidade nas pernas, claro ou muito pouca gente para fazer isso. Não é preciso. Eu simplesmente cruzo as pernas aquilo que eu posso, porque me é confortável apoiar os pés de lado ou o que for, mas aquilo que eu posso. E nós podemos ter um banquinho de meditação, Teresa, também podemos ter um banquinho pequenino. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um banquinho que tenho de meditação, em que nós podemos ter assim um banquinho. Eu vou buscar ali a minha almofada via agora. Tenho aqui na sala. Também para me atirar para o chão. Vou lá num instantinho e vou mostrar a minha almofada para perceberem a almofada de meditação. Vamos lá ver. Aqui está ela. Nós também. Este também é um banquinho que dá. Esta é a minha almofada de meditação. Rija, é muito rija, estão a ver? Portanto, senta aqui, fica com uma alturinha suficiente para o chão e facilita muito estar sentada a meditar. Perceberam? Ou então um banco como este, que é relativamente pequeno e a pessoa senta-se e fica
assim e pode perfeitamente pôr os braços em cima Sim. e com costas direitas começar a meditar. Portanto, muitas formas. É só começar e não arranjar argumentos de que não temos o material suficiente ou de que, enfim, etc. Não é? É verdade, o que eu me estava a rir é FT Produções. Para já eu gosto quando as pessoas não põem os seus nomes, que acho extraordinário. Mas pronto, não aguento estas filosofias baratas, diz a pessoa. Não quero estar Ah, a ofender ninguém com estas palavras, porque filosofia barata é um grande elogio. Mas só fala assim quem nunca sofreu, o que tem muita graça. Acha que ok. alguém nunca sofreu? Acha que eu nunca sofri? Que a Cátia nunca sofreu? Não está Ah. bem. Não, Só fala assim não, quem tem uma vida muito boa. Quem é que tem hoje em dia ok, uma vida muito ok. boa? Teresa, Ninguém. então, mas Quem deixe-me tem tempo pegar, para tudo. deixe-me fazer um comentário relativamente ao que a Teresa acabou de dizer. A Teresa falou anteriormente, há 2 minutos atrás, numa amiga que perdeu um filho de 10 anos, não deve Uma haver filha, dor sim. maior, uma filha, não deve haver dor maior na vida do que essa, e falou-me que esta amiga põe-se no chão a meditar quando está prestes a colapsar, porque ela lá há de sentir que aquilo é uma espécie de ansiolítico ou de antidepressivo. Mas Uhum. também adiantou que esta sua amiga já fazia meditação antes. Uhum. Portanto, isto não é conversa barata. Quem tem estas ferramentas, quem tem estas ferramentas trabalhadas na altura dos sofrimentos grandes, vai ultrapassar muito melhor. Portanto, nós não temos uma vida fácil, ninguém tem. Caramba. A vida não é fácil, ponto. A vida é Não, cheia de claro que problemas que não, se claro que apresentam não. das mais variadas formas. Temos que resolver uns de cada um. Neste momento estamos a viver um problema coletivo gravíssimo, não um, são muitos, que vai a todas as áreas da nossa vida. Não sabemos o que é que vai ser o nosso amanhã e o que estamos aqui a fazer todos é a mantermos de pé para continuar o caminho, seja lá o que for, quando se abrirem as portas. Quando eu digo abrir as portas é uma coisa, é uma imagem. Quando tivermos e pudermos avançar como? Portanto, se há uma altura que estas palavras e pessoas têm tempo para tudo, as pessoas têm tempo para tudo se as pessoas são organizadas. Toda a gente tem tempo para tudo que é importante. Desde que temos que nos organizar, não é? É. Enfim, aqui tem a mãe da Emma, eu cheguei a ir ao hospital porque estava ansiosa, acho eu. Sim. Ela está a falar dos ataques de pânico. Eu cheguei a ir ao hospital, parece que vamos morrer. Portanto, a sensação que dá é essa, não é? É quase um Ah, ataque cardíaco. Muitas vezes as pessoas entram no hospital com um diagnóstico ou com uma sensação de que estão a ter um ataque cardíaco. sim. É muito desconfortável. Que depois não se materializa, mas que a pessoa, na altura, eu já vi pessoas com ataque de pânico e a pessoa está mesmo convencida que vai morrer naquela altura. E É depois muito fazem aflitivo. imensos exames e análises e está tudo bem. E as pessoas acabam, muitas delas, por tomar antidepressivos e ansiolíticos e que numa determinada fase eu admito que tem que ser esse o caminho, mas não pode ser o caminho para o resto da vida. A pessoa tem que ir lá encontrar o porquê da ansiedade, o porquê do pânico. Aqui estão a dizer, no YouTube hoje em dia, e sempre, encontramos imenso material motivacional. É verdade, tem toda a razão que nós não falámos disso, eu falei na Netflix e falámos nos livros, falámos no YouTube, tem alguns documentários, na Netflix há alguns documentários, mas se há sítio onde podemos encontrar respostas às nossas perguntas procurando bem, é no YouTube. O YouTube está carregadinho de material e de pessoas extraordinárias que têm coisa, encontrar aquela que nos diz Claro. alguma coisa, não é? É E uma. mesmo nos livros é encontrar aquilo que faça ressonância dentro de nós, porque há retrefadas deles e estimular as pessoas à leitura é muito importante, Teresa, porque com este mundo digital a leitura foi-se perdendo um bocadinho. Sim, mas nós já sabemos que as pessoas, livros, eu adoro ler e me dá muita pena que as pessoas não gostem de livros, porque acho que são excelentes amigos e estão lá sempre para nós, Não. não é? Mas lá está, é uma disciplina, é uma disciplina, uma disciplina. O nosso amigo, parece-me que é o rapaz, é Teresa Guilherme, desculpe, mas eu não acredito nessas teorias. Então, olha, eu sugiro que vá para o outro lado, que a gente vai continuar a falar da mesma coisa e volta amanhã que vamos falar de outra coisa mais airosa, mais cheirosa, pronto. Que parece, já que para ele não é, não é? Durante a gravidez, está aqui a Vanessa a fazer uma pergunta engraçada. Quando medita, acredita no quê? É boa pergunta essa, não é? É uma boa pergunta. Foi dirigida a si, Teresa. Quer Não, responder? não, não, não.
Olha, Vanessa, eu quando medito, eu nunca tinha pensado sobre isso e obrigado por me fazer pensar sobre isso. É uma bela pergunta. É uma bela pergunta. Eu, quando medito, acredito na energia vital do nosso organismo. E acredito que, ao meditar, eu estou a fazer a energia vital movimentar-se no meu organismo. E quando a energia vital se movimenta, eu tenho dois grandes benefícios. Um, eu equilibro o corpo físico. Dois, eu equilibro o corpo mental. Sim. Quando medito, acredito que vou me sentir melhor a seguir. E acredito que estou a encontrar uma maneira que é só minha, ou seja, que eu posso, é uma ferramenta que eu posso ativar a qualquer momento, como se fosse uma caixinha, que eu posso ir à caixinha a qualquer momento quando estou a precisar, não é só quando estou ansiosa, quando me irrito, que eu sou fácil de irritar, portanto, é uma maneira de contrariar a ira, qualquer descontrole, vou-me irritar e porque meditar pode ser 2 minutinhos, afasto-me um bocadinho, vou 2 minutinhos, respiro fundo, estou com atenção à minha respiração. Isso também é meditar. Meditar não é meia hora, nem 10 minutos, nem 5 minutos. É entrar, é controlar as nossas emoções, por exemplo. Portanto, é isso que eu acredito que é uma arma que eu posso usar a toda a hora e em todas as circunstâncias para melhorar o meu dia a dia e poupar o meu sistema todo, o organismo e não só. Isso é o que eu acredito, mas nunca tinha pensado nisso. Está aqui muita gente a recomendar o Reiki. Uhum. Verdade, porque o reiki é importante, eu acho que para a ansiedade é uma das coisas mais importantes, mas lá está, há que ser como uma pessoa que a energia bata com a nossa, há alguém que sabe fazer bem reiki, que tenha essa entrega e nós também temos que aceitar essa. Eu acredito muito, eu tenho as amigas da ansiedade suprema, que é nos dias que eu estou mais tremida, ligo para as amigas todas do reiki que mandam o reiki ao longe e não há nada melhor. É quando eu sinto que eu própria já não estou a segurar isto, Reiki. Acredito que gosto Sim, muito de Reiki. E já fiz curso de Reiki. os chakras não são um mito, eles existem no nosso corpo, portanto, não é uma questão de acreditar ou não. O reiki é só uma forma de chegar lá e chega e faz muito bem. A Cristina, a minha também diz uma coisa aqui interessante. O meu sono é infinito, e ri-se, não é? Mas acordo como se tivesse estado a trabalhar. Ou seja, ela não tem um sono Então, profundo, não é? não tem um sono reparador, não tem, tem que investigar isso a fundo. Tem que investigar. Chá de alecrim, chá de alma da alegria. E está aqui uma coisa que a gente não disse, tem razão. Uma coisa que nós as duas, por cima, gostamos imenso, Kátia. Dançar faz bem. Pois é, muito, 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 muito. Soltar o corpo, é verdade. Eu tomo medicação para dormir, está certo ou não? Tudo está certo, não é? É claro, claro, é um caminho. Não dormir é muito pior. Não dormir é claramente muito pior. Agora, eu acho que esta pessoa em particular tem que procurar o que é que está na gênese. Mas é difícil desmamar os medicamentos indutores de sono, é mesmo difícil. Mas há alturas em que a pessoa está de tal maneira. Eu acho que a pessoa tem que fugir o mais possível dos medicamentos, mas o mais possível não é para sempre. É porque há alturas em que a Uhum. pessoa precisamente mesmo de uma ajuda extra. Eu sou feliz de ter chegado até esta minha idade sem nunca ter tomado nenhum desses, mas muitas vezes nenhum desses comprimidos, porque eu acho que exatamente pelo pânico que eu tenho a coisas que me viciem, mas já vi muito bons efeitos noutras pessoas e que depois acabaram por sair e melhorar. É uma espécie de uma anestesia da dor, né? Em alguns casos Sim. E é há alguns importante. casos tem que ser e há fases em que tem que ser, Teresa. Tudo tem lugar, não é? Temos é que perceber os timings de cada uma dos procedimentos médicos. Nada contra a medicina convencional de todo, não é? Muito importante. Está aqui uma senhora a dizer: eu faço bolos para me acalmar. Uma outra maneira boa, a pessoa manter-se ocupada, desde que depois não os coma, não é? A seguir. Pelo menos numa noite só, não é? Não Sim. coma tudo. E quem é que aparece aqui? O jejum intermitente! O jejum será de 24 horas. E porque a compulsão alimentar aparece. E o que achamos nós do pensamento positivo? Bom, enfim, é o que nós temos que, mas para haver o positivo há o negativo. Portanto, Uhum. não podemos achar que por termos esta filosofia de vida, os nossos pensamentos vão ser todos positivos. Não, não é, porque o nosso cérebro é 5 vezes mais negativo do que positivo, ou seja, nós temos mais circuitos neurológicos para pensamentos negativos do que para pensamentos positivos. Isto é uma coisa neurológica, já descrita. Por isso, tendencialmente, nós podemos ter mais, porque tem que ver com o cérebro primitivo e com os nossos antepassados, mas com a evolução do homem e com a evolução da espiritualidade e com a evolução da psicologia, nós começámos a desenvolver mecanismos mais positivos.
Mas quem é que tem 100% de pensamentos positivos? Olha, eu não tenho, acho que a Teresa também não tem, mas estamos atentas, não é? Eu acho que o que faz a diferença é estarmos atentos aos nossos pensamentos. Não assistir só telenovela, não assistir só, não ver só revistas cor-de-rosa, não querer saber só da vida das outras pessoas. Olhar para dentro, para perceber que tipo de pensamentos é que nós temos. Então, estou a ver, devemos ouvir música calma quando se medita? Sim e não. Nós podemos conseguir meditar no silêncio absoluto, mas se nós sentirmos que o silêncio nos distrai, então podemos também ir ao YouTube e selecionar músicas. Se for uma música que nos acalme, ótimo. Está aqui também uma coisa extraordinária, que diz, a Isabel Candeias também, que é interessante falar sobre isto. Meditar não quer dizer que não acreditemos em Deus. Portanto, se calhar também, nunca tinha pensado nisso também. É uma... Porque pode ser um dos motivos que as pessoas não querem meditar, é como se fosse uma heresia, não é? Pois, não tem que ver, não tem que ver com religião absolutamente nenhuma. Eu acho que é despejar É o lixo da Cátia mente. Antunes, estão a perguntar qual é o seu apelido. Cátia Antunes. É isso. É isso. Portanto, não tem, mas estávamos a falar da religião. Não, quer dizer, não está ligado com nenhuma religião este assunto, e obrigado por falarem nele, é também muito importante. Meditar não está ligado a nenhuma religião. Não podemos omitir que terão sido os indianos e o hinduísmo os primeiros precursores da meditação, possivelmente. Nunca li nada em contrário. Eu acho que terá tido origem na Índia e no hinduísmo, mas qualquer pessoa de qualquer religião pode e deve meditar, não. Nem vai contra nenhum princípio de nenhuma religião, diria eu. Alguém que me corrija se estiver Cátia, errada. não vai, claro. Acho que, não, bem, se calhar pode ir em algumas, há tantas religiões e pode ser desaconselhado por algumas. Logicamente não vai, mas a lógica às vezes não vai ao caso. Apresente-se, Cátia, que estou a perguntar se é astróloga. Não sou. Adorava saber sobre astrologia, sou naturopata. E é a doutora Cátia Antunes, que estão aqui a fazer essas perguntas. E não perder tempo com quem não aceitou a evolução, a vida é cheia de aprendizagens, é uma boa maneira já estamos quase a chegar ao fim. E, e não aguento, às vezes já me perguntaram aqui porque é que não sou eu a apresentar o Big Brother Zoom. Eu já vi. O importante é que não sou eu. Portanto, habituem-se à ideia, não sou eu. Hoje está lá o Cláudio. Deixa lá estar o Cláudio, vejam lá o Cláudio, deixem-se lá estar, vejam o que é que gostam, conheçam os novos concorrentes, que é importante, e não sou eu, certo? Pronto, é só isto. O porquê é uma batata também, como hoje foi da minha horta que estou virada para aqui. A Teresa tem outros desafios. É, exatamente. Gente, a Teresa tem outros desafios pela frente. O Big Brother foi um projeto muito importante, mas agora há outras coisas muito importantes. É isso mesmo. Estou no meu cursinho ao ensiná-los a falar bem online. É isso, eu daqui a bocadinho já falo sobre isso. Portanto, está aqui alguém a concordar plenamente que a vida não é fácil para ninguém, já sabemos, e tem 3 milhões e 500 perguntas, eu fui parando isto, mas já tínhamos aqui outra vez, tirando os Big Brothers, que não vai ao caso, temos aqui muito. Como quer rematar o que é importante dizer às pessoas esta semana, que é uma semana um bocadinho confusa, porque estamos em casa, as pessoas acham que já podiam sair à rua, não podem. Passa no fim de semana que vem, não se pode sair à rua outra vez. Vai ser o dia da mãe, no meio do 1º de maio, o dia da mãe depois é no dia 3, não é? Vai ser uma confusão. E não vão poder sair à rua mesmo outra vez, como foi na Páscoa. O conselho para viverem bem esta semana em casa ou a trabalhar, consoante a vida de cada um. Reservem 10 minutos para sentarem o rabiosco no chão, costas direitas, e façam 40 ciclos de respiração. É este o meu conselho final. Se quiserem chamar isto de meditação, chamem, mas sentem-se confortáveis, costas direitas, e façam 40 ciclos de respiração contados. 1, 2, até 40. Pronto. E o que acontece no fim? E no fim, e se fizermos isto à noite, acontece que o nosso corpo vai estar muito mais relaxado, a nossa mente vai estar muito mais vazia e vamos dormir melhor. É um bocado aquela coisa de contar carneirinhos, mas em vez de estarmos a contar só os carneirinhos, estamos a contar os nossos ciclos de respiração. E isso... mas isso não resulta. Como é que é a única maneira que as pessoas têm de saber se resulta? Fazer. Pois claro. Ou seja, como tudo na vida. Certo? Como tudo na vida. Cátia, de que é que podemos falar mais numa próxima vez que a gente se encontre por aqui? Conte-me tudo.
Podemos falar sobre o intestino, por exemplo, que é um órgão super importante ligado às emoções também, ligado ao peso, ligado às doenças autoimunes. Podemos falar de como melhorarmos o nosso intestino, quer seja um intestino muito solto, quer seja um intestino preso, quer sejam muitos gases. E porque o intestino é importante. É o segundo cérebro, ou o primeiro, como dizem. Há quem diga que é o primeiro, não é? A depressão e a ansiedade está também ligada ao intestino, porque é lá que grande parte dos neurotransmissores são produzidos. Portanto, doenças autoimunes, cancros, ansiedade, depressão, está diretamente ligado com o intestino. Portanto, eu acho que é um órgão que merece a nossa atenção. Muito bem. Portanto, isso poderá ser um tema. Porque tínhamos aqui, eu nem sabia que havia aqui para aqui tanta pergunta. Então, é muito útil o direto. É sempre útil falar com a Cátia e estes assuntos são intermináveis. A gente vai saltando de um para o outro, até que parece que nunca chegamos ao fim, porque não há fim nisto. Todas as pessoas têm perguntas para fazer, há muitas respostas para dar, mas essencialmente acho que fica aqui da nossa conversa, Cátia, é que tudo o que nós dissemos às pessoas é façam, bebam o chá, ponham os pezinhos de molho, façam uma meditação, rezem se quiserem, se for essa a vossa intenção, façam um telefonema, escrevam uma carta, perdoem, façam. Não fiquem só na conversa, agir é que é o remédio para tudo, verdade? É isso mesmo, Teresa, é isso tudo. Disse tudo, resumiu lindamente, é isso tudo. Opa, eu ainda sou capaz de ter uma carreira na televisão. Ou noutro sítio qualquer. Gostei muito, querida. E também eu, minha querida, um beijinho grande para si. E até logo. E até à nossa meditação. Exatamente. Beijinhos. Beijinhos, tchau, tchau. Obrigada, Beijinhos. obrigada.